E por conta do coronavírus, entre outros, temos um acessório aí que passou a acompanhar a nossa rotina, a máscara. E é por isso que a bióloga Claíra, ela volta ao nosso programa para a gente falar desse tema, porque da última vez o pessoal mandou muita mensagem, tínhamos muitas dúvidas e como o tempo, né, é corrido, né, Claíra? A gente não conseguiu responder todas essas dúvidas. Guardamos umas perguntinhas e hoje, então, Claíra vem para respondê-las. Bom dia, Claíra, prazer recebê-la. Bom dia, Patrícia, prazer é meu estar novamente aqui. Bom dia a todos que nos acompanham de casa. E vamos falar então mais um pouquinho assim da máscara, porque é muito importante, é um complemento de combate ao coronavírus, muito eficiente, vale a pena assim a gente reforçar. É isso mesmo, prevenção é tudo. Então vamos lá já para a nossa primeira pergunta, vamos colocar então a nossa primeira pergunta. A cada quanto tempo trocar a máscara? A Sônia do Clarito. Então vamos lá. Sônia, tem duas situações nesse momento. A cada quanto tempo trocar durante o uso, o ideal é que a cada 2 horas eu realize a troca por uma máscara limpa. Ou caso antes dessas 2 horas ela apresente sujidades ou ela umedeceu, eu tenho que trocar antes dessas 2 horas. Mas o ideal é a cada 2 horas fazer essa troca. E a pergunta também me remete a uma outra questão. A cada quanto tempo eu trocar no sentido de substituir por uma nova? A validade, eu também pensei. Isso. Então, se para nós trocarmos, é quando ela começar a apresentar algum dano, né? Estiver rasgada, danificada, nesse momento é o momento da troca. Até ela não apresentar nenhum dano no tecido, eu posso utilizar normalmente, posso sempre higienizar e reutilizar. Até porque, né, Clair, por exemplo, no meu caso, eu uso bastante maquiagem. Então, a minha máscara, gente, meu Deus do céu. Então, quando eu chego em casa para lavar, tô com sempre por manhã 2, aí mais à tarde mais 2. Vou lavar, tem que dar uma esfregadinha um pouquinho mais forte, Clair, porque senão não vai sair, né, a tal da maquiagem. Então, eu acho que a minha, por exemplo, a validade... vai durar menos. Vai durar menos. Exatamente, vai durar menos. Então, por exemplo, às vezes a forma que cada um lava, os produtos que utiliza para desinfetar, lava um pouquinho mais forte, escova, né? Não tem necessidade, pode esfregar só na mão, mas às vezes precisa passar escova, torcer não é o ideal, porque torcer faz com que os poros se abram. Então, são aspectos que vão fazer durar menos, né? E sempre acompanhar o estado desse tecido. No momento que começou a apresentar dano, substitui por uma nova, não arrisca. Legal. Então vamos lá para mais uma dúvida. Você também pode mandar sua pergunta para o 991170028, que Clair está aqui para responder então a todas as perguntas dos nossos telespectadores. Vamos lá para mais uma? Devo passar amaciante na máscara? A Leia de Foz do Iguaçu. Depois que lavou, né, Clair? Dá aquela vontade de ter um cheirinho bom. Sim. Pode? Não é recomendado. Tá? Não é recomendado por quê? Porque como você vai usar exatamente na frente do seu nariz, protegendo todas as vias respiratórias, esse cheiro pode acabar enjoando, pode acabar ficando muito forte. Então, o ideal é não usar nenhum tipo de amaciante. Higieniza, lava normalmente, seca a temperatura ambiente de preferência. Pode pegar sol, melhor ainda se pegar sol, mas o ideal é não utilizar amaciante na máscara. Ixi, estou fazendo errado. Eu depois que eu lavo, já taco num baldinho com amaciante, Clair do céu. É porque o tecido ele fica mais gostoso, ele fica mais macio, como as roupas, né? Nós usamos amaciante com esse objetivo de deixar o tecido mais macio, mais gostoso no toque. Porém, como nós vamos usar nas vias respiratórias, esse cheiro pode acabar enjoando. Mas daí troca o amaciante. Ou usa bem fraquinho, ou né? usa bem fraquinho. Só para deixar o tecido mais gostoso, mas não o suficiente para pegar o cheiro é gostoso. Mas imagina toda hora, todo momento, né? Então não é ideal. Entendi. Então vamos lá para mais uma dúvida dos telespectadores. Quando trocar por uma nova, você acabou respondendo lá na primeira. É o Marcos do Guarujá. Mas só para salientar para o Marcos, vai que ele chegou agora, Exatamente, né? Quando Marcos, trocar? Perfeito, Marcos. Trocar por uma nova quando a sua máscara apresentar danos, né? Principalmente um furo, um rasgo. Quando apresentar danos que vão interferir na eficiência, nesse momento o ideal é que a troca seja realizada. Mais uma dúvida, então? E tem muitos tecidos que têm durabilidades diferentes, né, Patrícia? Entendi. Tem tecidos que duram mais, outros menos. Então, observar
a integridade do tecido, sempre. Ah, me surgiu uma outra questão que a gente até ia abordar no programa anterior que você falou, que muitas pessoas estão colocando um plástico, lembra? Ah, sim, que não verdade. É bom. Fala, explica. Verdade, Patrícia. Tem muitas pessoas que, para tentar deixar ela ainda mais eficiente, fazem ela em tecido duplo, até aí ok, perfeito, mas entre esses tecidos da máscara, coloca, por exemplo, um papel filtro de café, coloca papel ou coloca plástico. Não é recomendado fazer isso, não façam isso mesmo, porque se colocarmos um plástico, ela vai abafar tanto que o suor, o calor e as gotículas as partículas de saliva que nós emitimos ao falar e ao tossir, elas vão umedecer mais rápido ainda e vão acabar sendo uma fonte de proliferação de micro-organismos, né? E não como um aspecto benéfico. E quando eu coloco um papel, como um papel filtro entre os tecidos duplos, a mesma situação, esse papel vai umedecer e pode ser uma fonte de proliferação de micro-organismos. Então não é só o problema do vírus, é sobre fungos, bactérias que podem se proliferar nesse tecido úmido e acabar causando outras doenças. Daí, em vez de, a gente protege do coronavírus, mas acaba tendo algum outro problema. Exatamente. Então, não, tirem aí plástico, filtro, qualquer coisa, viu, gente? Só o tecido duplo já está valendo. Tá só ótimo. o tecido. Vamos lá, então, para mais uma dúvida. Qual a validade da máscara N95? Guilherme de Paranavaí. Qual que é a N95? Perfeito. A N95, muito boa sua pergunta, Guilherme. A N95 é aquela bico de pato. É aquela chamada bico de pato, a PFF2, tem vários nomes, mas é a mesma coisa, tá? E a N95, ela tem de fato 95% de eficiência nos filtros, na filtração viral. É a máscara mais eficiente que a gente tem, alguns testes chegam a 98% de eficiência. É a máscara ideal, porém, como não tem para todos, vamos deixar para os profissionais de saúde que precisam muito dessa máscara nesse momento. Ela tem uma proteção muito grande a aerosóis também, virais, né? Não só gotículas grandes, mas os aerosóis. Em processo de intubação, os médicos precisam utilizar essa máscara, porém é uma máscara descartável, tá? As máscaras descartáveis cirúrgicas, elas têm de 2 a 3, dependendo da marca, até 3 camadas de TNT, o que elas faz com que elas sejam bastante seguras, né, bastante eficientes na filtração do ar, para diferentes micro-organismos, não é só para coronavírus, mas fungo e bactérias também, porque o poro dela é bem pequeno e automaticamente os micro-organismos ficam retidos nesse TNT cirúrgico. A máscara N95, ou a PFF2, tem 6 camadas de TNT. Então, o poro é muito fechado, é super eficiente e ela é descartável, tá? Ela não é uma máscara que você pode reutilizar nem lavar. Então, utilizou para um procedimento, por exemplo, um procedimento hospitalar, após o procedimento ela tem que ser descartada, seguindo os parâmetros, né, de retirar. A regra é a mesma para a máscara de tecido, manipular sempre pelo elástico e descartar. Agora, quando você falou ali TNT cirúrgico, não é então aquele TNT que a gente está acostumado ou é aquele das casas de tecido, aquele TNT normal? É que o TNT, o cirúrgico, ele tem uma hidrorrepelência a mais. Ele é um pouco diferente, sim. Ele tem uma hidrorrepelência, por quê? Porque os micro-organismos, eles são vinculados à água, a saliva, por exemplo, né? Então, eles sempre estão vinculados, geralmente, né? Não sempre, mas geralmente são vinculados a um carreador, e que pode ser água, como a saliva da boca, por exemplo, ao falar e ao tossir. Então, se o tecido ele é hidrorrepelente, eu já bloqueio essa partícula líquida e automaticamente a eficiência aumenta. Então, ele tem uma hidrorrepelência, ele é diferente de um TNT comum. Entendi. Então tá, vamos lá para mais uma pergunta então dos telespectadores. A região participando em peso hoje, olha que legal. As máscaras podem ser lavadas com sabão caseiro? A Laura da região do Lago. Perfeito, Laura. Elas podem, sim, ser higienizadas com sabão caseiro. Na verdade, todos esses compostos, né, detergente, sabão, o sabonete, todos esses produtos, eles são extremamente eficientes para a descontaminação. Vamos pensar exclusivamente no vírus. O vírus, ele tem uma capa de gordura, né? O envelope, que é a última capa dele, é uma capa de gordura, de lipídio.
Para destruir a partícula viral, para inativar esse vírus, basta eu destruir essa camada de gordura. Então, todos os sabão, detergente, sabonete, sabão caseiro, todos esses produtos terão muita eficiência em destruir essa camada de gordura e automaticamente inativar o vírus. A gente não fala que ele morre. Às vezes a gente até comenta nessa palavra, mas porque como ele não é um micro-organismo de fato, ele é uma partícula, o correto é dizer que a gente inativa ele. Mas, falando de forma ainda mais simples, a gente literalmente mata ele só com água e sabão, de forma geral, pode ser sim o caseiro. Olha só que legal. Então tá, muito obrigada, Claíra, aí, esclarecendo as nossas dúvidas sobre as máscaras, né? A gente vai para um rápido intervalinho e na volta a gente tem muito mais aqui no Tarouba Cidade. Não sai daí que eu tô te esperando, viu?